Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Agora, começando, eu pergunto o seguinte: estão definidos os times que lutam pelo título brasileiro dessa temporada? Tá funilando, né, cara? Mas está funilando, já Tá ficando bem claro agora. são definidos os times ou não? Eu acho que tá muito Botafogo e Palmeiras, assim. Eu fui um cara que falei que não acredito que o Fortaleza brigue até o final. Tá se mantendo ali, Goleou né? o Bahia. Um ponto atrás do Palmeiras. Então, se eu acho que o Palmeiras 4 briga... atrás do Botafogo. Se eu acho que o Palmeiras briga, o Fortaleza tá brigando, né? O Laí tá brigando. Porque deu uma rateada e voltou a... Exatamente. Pô, o jogo de sábado contra o Bahia, É. assim... Colocou o Bahia do Rogério de joelhos ali, assim. E perdeu um jogador expulso que o Marinho continuou. jogou também. Marinho jogando que não tava Jesus jogando. Cristo. O Kaiser entrou jogando. Pikachu É importante o dando aula. Fortaleza dar essa resposta depois da Eu atuação não que teve contra o acreditava. Corinthians, Se né? tivesse nesse momento Jogou ainda muito, ali. jogou muito mal contra o Corinthians. muito mal contra o E agora brasileiro também, que tava rolando. O melhor futebol jogado no Brasil em 2024 é o futebol do Botafogo. Mas de longe. Isso não tem nem disputa. Pra mim não tem nem disputa. Você pega momentos assim. O melhor futebol desempenhado em campo, de você olhar pro campo e ver no Brasil em 24 é o Botafogo. Isso não quer dizer que o Botafogo será campeão. Exatamente. Em termos de qualidade de jogo, pra mim, é o futebol do Botafogo. Acho que não tem nada próximo do que o Botafogo do Arthur Jorge joga. Equilíbrio de ideias, tiver uma fluência do trabalho. Equilíbrio de elenco. De elenco. Eu acho que no futebol, no fim das contas, tudo se trata de como você planeja ou corrige os rumos, né? Então, assim, no ano passado, o Botafogo perdeu o título brasileiro porque ele planejou muito bem e corrigiu muito mal. Quando, na hora que correção do na rumo. hora que precisava corrigir em função Saída de do algo Castro. que é alheio à vontade da Que diretoria, era né? exatamente na rodada que estamos. Quando tudo começou a salgar. Sério? Mas foi já na 28ª Não, que Estavam ele 10 saiu? rodadas. Não, Não, o Castro não. não. Ah, o Mas o derretimento, Caçapa né? vence 4 jogos. Mas aí- Né? Sim. O Castro sai, o Caçapa vence 4 partidas. A partir Chega do- o Bruno Lage. do Lage. E eu acho que- O Lage ainda tem uma vitória ali, não é? Não foram todas as derrotas. Quando o Lúcio Flávio entra, que a parada... Ele deu a vitória no clássico contra contra o Fluminense. Botafogo e Fluminense, muito parecido com o que foi agora, e a 2 a 0. parada desanda. E aí. Nas 10 rodadas finais, com uma vantagem muito maior do que eu ele acho tem que hoje. tudo que o Botafogo fez na temporada passada de não saber como corrigir o rumo, ele fez ao contrário nessa temporada, que aí eu acho que começa justamente no fim da temporada anterior, quando traz o Thiago Nunes com Erros gigantes. com contrato até o final de 2024. Então, você já tinha. Até o final de 2024 ou 2025, agora eu não tô lembrando. Mas era um Ele contrato longo. planeja mal, começa o ano com o Thiago Nunes mal, e aí corrige muito bem. E aí, quando eu falo corrige muito bem, não se trata apenas do técnico, né? A gente vem falando aí que o único titular do Botafogo que era titular na campanha de 2023 é o Marlon Freitas. Então, assim, você muda um time todo. E assim, se engana quem pensa que é simples fazer essa troca e fazer um time encaixar, por mais que o investimento seja alto. É muito difícil você fazer com que um grupo de 10 jogadores pareça que está jogando há 3 anos juntos. E isso que é o que acontece com o absorva a Botafogo. ideia do técnico O e tudo grupo mais. tá jogando, por exemplo, alguns... Um mês, 2 meses. Porque a janela do janela, Botafogo... né? Foi se moldando. O Igor Jesus não jogava 2 meses no Não, Botafogo. os O dois Almada não titulares da jogava. laterais tem... O Vitinho tem 2 jogos no Botafogo. Eu acho que isso 2 jogos. mostra muito E bem. o Alex Telles tem 1 de titular. Sim. Sim. Mostra muito bem como a estrutura tá consolidada, Não, né? Contra o Fluminense não jogou o Marlon Freitas, jogou o Tietê. A gente não sente essa mudança no campo. Não jogou o Thiago Almada, mas O Botafogo jogou o poupou Matheus jogadores. Martins. Não jogou o Igor Jesus, Não jogou o Tiquinho. Bastos, mas jogou o Adrielson, que voltou estreia, né? Voltou. Isso aí. O trabalho do Arthur Jorge é impecável. Impecável. Pegar impecável. Da chegada dele, já pegando o time na altitude, com o risco de ficar fora da Libertadores. Assim, ele pegou já no grupo, né? Com o risco de ser eliminado. Isso. Não. 2 Pegou derrotas, no grupo, né? mas com 2 derrotas já, situação né? encaminhada pra E eliminação. pegou lá na altitude em Quito, que o cara nunca tinha visto na vida. Ele é português. O cara Agora não é daqui. o Rubem E falando trabalho aqui dele que foi impecável. falta no Aí, não, Felipe então, Melo, não foi. vamos falar sobre isso. Os tricolores estão Vamos falando sobre o jogo. vamos falar sobre o jogo, porque Mas tem vamos muita falar gente só... falando. Então ficou, afunilou, Botafogo e Palmeiras. Então, eu acho que... Sim, a primeira Dependendo- pergunta. O Flamengo deu adeus ao título Pra brasileiro? mim, já tinha dado desde a semana É assim, o passada. Flamengo dá Deus no sentido, sabe de quê? De que não depende mais dele. Ele depende de um derretimento lá de cima e ele emplacar, né? Faltam 10 rodadas, o Flamengo faltam Eu 11. ouvi o Mauro Ele César, vou embalar replicar o que 11 o Mauro César vitórias. falou, que é a minha opinião também. O Flamengo hoje ele tem chances meramente matemáticas. No caso disso. Nada indica. De derretimento. Nada e ele- indica. Nem na ponta dos Ele adversários, usou nem a na ponta palavra dele mesmo. só pode ser campeão em caso de uma hecatombe, eu acho isso. Que é exatamente o Botafogo, o Palmeiras terem uma sequência São de... 11 pontos. Em 10 jogos, o Botafogo
parar de vencer. E fora a questão de prioridade. Botafogo, o Flamengo já Palmeiras. deixou claro que vai dar prioridade às Copas. Agora, isso aí tem que ser questionado. Não, Sim, pra muito cacete. questionado. Por Desde o quê? início. Por que eu tô falando isso? Porque o Dorival, de novo, voltando, Dorival, ele demitido sai por do isso. Flamengo por isso. E o Tite fez a mesma coisa, só que e não é uma decisão só dele. Pelo visto, é claro uma Mas, meu, decisão ele da vai sair por isso, diretoria. como assim? Ele abandona o brasileiro. Mas não foi por isso que ele foi demitido. Ele não Também. renovou. Não. Também. Não. Ele ganhou as outras duas. Então, a questão é outra, né? mas Que assim, já se... Agora, E era muito mas criticado. assim, Agora a gente já tem Era um declaração misto dos do dois brasileiro, lados. que era Mas criticado. Ele jogava, Nem o ele Dorival. botava o time reserva no sim. brasileiro. E ele argumentava que ele já pegou o time muito atrás no Brasileirão e ele tinha que focar lá do outro lado. Mas assim, hoje... O Tite já faz a mesma coisa. Mas o caso do Tite, eu acho que... Aí sim, ele tinha o Brasileirão todo pela frente e aí eu acho que é uma coisa consensual de clube. Eu não Vamos tenho... lembrar, o Flamengo disputando a liderança, ele botou o time em reserva contra o São Paulo. Sim, não, eu não tenho O Gabigol informação, de mas 10. Então. eu imagino que lá dentro o objetivo principal, assim, não vou dizer assim, largue o brasileiro, mas eu sempre disse isso aqui, o foco da diretoria, eu acho que pra mim sempre foi a Libertadores. Que assim, é o título que tem que brigar, tem que lutar e tem que ganhar. A Copa do Brasil é Copa, é dinheiro, vai se avançando e vai chegando. Eu já bati muito na Mas tecla isso não é sobre esse brasileiro, erro. Isso cara. não é dito. Não, isso não é dito. O que a gente ouve sempre de Flamengo é vai brigar por todos os títulos, vai tentar ganhar, está vivo nas 3 disputas. Obrigação. Vai obrigar ganhar todos os títulos. Isso não existe, Mas, galera. mas até Isso não existe em termos de planejamento. Mas até mesmo. um tempo atrás estava a 2 pontos, então tava Não, brigando uma- por tudo. uma coisa- Agora saiu. Não, mas Porque saiu- o Flamengo vive o pior momento no brasileiro, cara. 6 jogos sem vencer. Sim, mas sai porque não trata com prioridade a eu visão não sei, também. eu não sei. Também, tá no bolo. Não sei. Acho O que Flamengo teve, não- Acho que teve outros fatores além disso que também tem fatores de campo É, também. outras coisas também O Flamengo mudaram. acho que Não é só isso. Acho que o Flamengo, não quero o brasileiro. eu acho que não. o Flamengo hoje é tipo assim, quando afunilam momentos como esse, que o Flamengo sai atrás numa decisão de Libertadores, e aí você não leva o time titular inteiro. Não, o jogo de ontem eu não discordo. Ontem eu não discordo. Mas isso. eu não concordo com Mas isso, eu é uma acho que- avaliação de Dorival e Tite muito diferente. Não, mas cara, assim, eu gosto de Botafogo e Fluminense, mas só em relação a isso Não, aqui. não, o assunto é o Não, briga pelo mas só em título relação a brasileiro. isso, a gente pode falar tranquilamente porque as partes, o diferente lá na época, que ninguém falava nada, hoje a gente já tem declaração do Marcos Braz, do Espírito, e já tem declaração do Dorival. Em nenhum momento, nem o Marcos Braz pra se defender e nem o Dorival pra atacar, citou que foi porque ele não ganhou o brasileiro. Não priorizou o brasileiro. É aquela questão de férias, de combinamos isso, não combinamos aquilo. O Pérez não teve nem tempo. Não, mas o papo é esse. não, o papo O Landim falou isso aqui. Mas não tem o Perdeu peso festa da... pros O brasileiro nunca vi ninguém Mas não falar. tem o peso da reta final do brasileiro jogando mal? Não, jogando mal. Mas não Eu- porque eu ele acho que- abandonou o brasileiro. eu acho que o porque Pe- aqueles jogos ali estavam muito ruins, mas pelo menos o que o Landim E disse os aqui. Tite estão também. Então, mas eu tô falando a diferença é que não renovaram com ele porque não abandonou o brasileiro. Não é que abandonou, é que o nível de partidas após os títulos da Copa, isso uma galera dizia, né? Porque o que o Landim disse aqui e que o Marcos Braz disse na coletiva pra se defender do Marcos Braz, aí é a defesa dos dois, então... Que o ponto central era a discordância de que o Dorival fechou uma questão de planejamento pro Mundial com o grupo sem comunicar a diretoria. Acho que são e dois- a diretoria se defende que, Acho que são- não tem férias de 60 dias. Tem férias curtas pra trabalhar pro Mundial. E o Dorival se defende que ele não bancou em nenhum momento. Mas eu acho acho que são- que eu a acho análise, que são- dos 2 anos ela é diferente hoje. Eu acho que não se fala na coletiva, e por conta dessa questão de tentar ganhar tudo, o seguinte... Que o Flamengo prioriza as Copas, pô. Isso é muito O Tite claro. voltou a dizer ontem que aprendeu muito no claro, Flamengo acabou de fazer que não isso. abre mão de nada. né? Eu acho que são dois fatores principais, assim, e acho que a gente consegue comparar isso aí. O primeiro, o motivo da não renovação do Dorival, eu acho que pesou muito a final contra o Corinthians. Sim. O Flamengo quase escapou. Mas foi campeão. Eu sei, mas quase escapou. Mas quase escapou, cara. contra o Atlético Paranaense No ano também foi seguinte, o campeão. Nozinho nem Então, chegou. mas a No quase- ano seguinte escapou. Não, tudo bem, mas Tá ligado? quase escapou. Mas ganhou Mas o é aquele negócio. negócio. Se você quer fazer uma análise de... Eu nunca vi alguém analisar assim, mas analisaram, Não, né? beleza, mas Do tem tipo que assim, analisar. time porque campeão quase tem que escapou. Tem que Chegou no analisar. lugar nos pênaltis, Tem que ganhou, analisar. caralho. Tem que analisar, Porra. porque se o Fagner bota pra dentro do gol, a gente estaria falando disso até agora. Não. Sim. Então, pesou. E essa questão das férias também pesaram. Eu acho E que... deixando bem claro, ninguém no clube em admite que o desempenho é o que pesou. Porque já era campeão. Não, e na Eles Libertadores não há admitem- comparação do Flamengo na Libertadores com o Dorival do que com Então, o Tite. não, mano. aí... Se o Tite tivesse Aí- como tava o Dorival nas Copas, ninguém tava. Aí- a diretoria aí tava vamos cagando a- porque tava, perdeu briga com o Aí Botafogo. vamos a outra ponta da situação, que é a situação do Tite.
o trabalho do Tite com o Dorival não tem comparação. Não. O Dorival é muito superior. O Dorival em 10 jogos ele Ele vai encaixou muito o time. superior. Com menor tempo, porque ele assume já na fase de grupo, 3 meses. já na fase de mata-mata da É isso, Libertadores. 3 meses de E trabalho, não. Ele assume a partir das oitavas da Libertadores e Copa do Brasil eu também. acho que a discussão tem que parar de ser o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Não, o Flamengo não conseguiu brigar pelo título brasileiro. Não teve O qualidade. Flamengo não teve qualidade para brigar pelo título brasileiro. Porque senão, parece que o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro de não 2020 quer. porque não quer. Ó, e não é porque não não, quer. faz Por Não exemplo, consegue, pô. na Não Copa consegue. América, era todo mundo imaginava que o Flamengo deixaria de brigar ali. O Tite conseguiu manter a briga ali. E o louco é que todo mundo batia antes, era caramba, 9 rodadas sem tantos jogadores, vai descolar dos líderes. Ele conseguiu até liderar o campeonato nessa fase. E ele derrete após isso. Não pode, Aí, o mundo não pode girar em torno do Flamengo, sabe? porque o Flamengo, por exemplo, Mas esse nesse pensamento de momento, quase perdeu, gira. De quase perder o Você quê? ganhar uma por final. parte de uma galera. É, Não, porque, não sei se mas quase isso... perdeu. O Sofista Prateado mandou aqui. O Real Madrid quase perdeu a Champions. Quase Que perdeu. pensamento é esse de quase perdeu? Mas, olha, mas não tem Não, como jogou falar. mal, mas- jogou todos os não, jogos. então. Quem? O Real Madrid jogou mal quase todos os jogos. É, e ganhou. Não, beleza. E a festa, ganhou O outro Vasco campeão. tava sempre falando que o Brasil jogando mal quase todos os jogos. Não é isso, eu nunca vi esse pensamento de quase perdeu uma Mas final. tem o pensamento de quase Mas, por perdeu. exemplo, Tem, se o É Flamengo... exclusivo do Flamengo. Final se Flamengo- ganha. Final se ganha. Se Acho que ganha, o final beleza. não tem esse Beleza. não. Por exemplo, Mas Tem, você- mano. Ainda mais que é uma final com Não, mas- Corinthians com mas quem pensa, time. mas O existe- Brasil quase perdeu a final do Tetra, Sim, pô. mas pensa. existe, Bola na trave, mas tudo existe um mais. tipo de análise no futebol que a gente não pode falar que não existe. Por exemplo, então a gente se o analisa Tite... só resultados. Vamos É, dizer, sim, não se pode o ser Tite... Não, 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 final, sim, título, Mas, Sim. mas também. Título é título, Ele levou cara. todas as glórias por ter conquistado a Copa do Brasil, tá no nome da história, mas E a Libertadores? A atuação na reta final do ano, não apenas na final da Copa do Brasil, como os jogos do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, tanto que o que todo mundo costuma dizer quando você fala sobre a atuação do Flamengo é que o Flamengo não joga bola desde o jogo contra o Vélez lá. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!